Olá, boa noite. Olha nós aqui outra vez em mais um estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Vila Nova de Goiânia, Goiás. Eu sou o Reverendo Hélio e é um prazer para mim estar com você estudando a Palavra de Deus numa noite como essa de quarta-feira. Aqui em Goiânia está fresquinho, choveu agora há pouco, parece que vai chover mais. Nós que conhecemos o calor da nossa terra, somos muito gratos a Deus por uma noite tão fresquinha como essa que está aí fora. Nós estamos estudando o livro Graça que Transforma, do Dr. Jerry Bridges, um pastor presbiteriano já falecido, mas que escreveu muito sobre a graça, a santificação, o fruto do Espírito Santo, obras valiosíssimas que você pode encontrar nas livrarias, ler e estudar. Hoje nós vamos fazer o nosso estudo de número 2, que trata sobre quem precisa da graça. A Bíblia ensina que temos uma dívida de pecado para com Deus que não temos como pagar. Por outro lado, ensina também que o próprio Deus cancelou essa dívida, pagando a Ele mesmo por meio do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Você encontra essas afirmações da parte de Deus, por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 8, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ou sendo nós pecadores. E também Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é muito clara quando diz que quando Jesus Cristo foi crucificado, ele estava se oferecendo para pagar a dívida de pecado dos homens com Deus, o nosso Senhor. E isso nos leva a pensar sobre algumas questões relacionadas à graça que todos nós precisamos conhecer e saber. Que, que questões são essas? A primeira delas, uma visão bíblica da graça. Muitas pessoas alimentam, nutrem no seu coração uma visão da graça que não é aquela que a Escritura, a Bíblia Sagrada, apresenta em suas páginas. A graça muitas vezes é vista como um preenchimento que falta em nós para alcançarmos a salvação. Nós temos quase tudo, mas falta um pouco, e este pouco é a graça de Deus para encher o copo e assim alcançarmos aquilo que faltava para a nossa salvação. O que a Bíblia ensina não é que não somos bons o suficiente para alcançarmos a nossa própria salvação e por isso precisamos do complemento da graça. Nós não precisamos entender totalmente a graça para sermos salvos. Mas se tivermos uma compreensão errada da graça, pode ser que nunca nós venhamos a entender o Evangelho como Deus o está propondo para nós através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Para vivermos pela graça, é preciso saber que a graça, acima de tudo, em primeiro lugar, ela é salvadora. Ela nos é dada para a nossa salvação. E há duas razões para isso. Primeiro, é que a graça salvadora é o pressuposto, é a base de toda a vida na graça. Sem a salvação por meio da graça, não podemos viver diante de Deus em meio e através e conduzidos e levados adiante por essa mesma graça santificadora. E é preciso saber que a graça é sempre a mesma na salvação e também na santificação. Não é necessário uma dose maior da graça para a salvação e depois doses menores da graça para a santificação. É sempre a mesma graça. A mesma graça, o favor não merecido que Deus dá a nós gratuitamente para perdoar os nossos pecados e nos salvar, é a mesma graça que cotidianamente Ele continua derramando sobre nós para fortalecer a nossa fé, para nos ensinar e nos conduzir no caminho da perseverança cristã e também para nos manter firmes e fiéis na promessa do Evangelho. A graça é sempre a mesma, tanto na salvação quanto na
santificação. Ou seja, a graça sempre será, em qualquer momento, por qualquer ótica que você olhe, a graça sempre será um favor não merecido que nós, homens e mulheres, pecadores e pecadoras, recebemos da parte de Deus, o nosso Senhor. E essa graça, então, ela é oferecida a nós. A oferta da graça a nós, ela nos mostra que o evangelho ele é oferecido aos que não têm dinheiro e nem boas obras. Isaías capítulo 55, versículo 1. Eu quero te convidar a ler esse texto comigo, na palavra de Deus, Isaías, Antigo Testamento, capítulo 55, versículo 1. É um chamado de Deus. A todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. A graça do evangelho ela não é dada mediante o pagamento de algum dinheiro, de algum bem que você dá em troca para que Deus te dê de volta aquilo que nós chamamos de salvação. A graça ela é oferecida aos que não têm dinheiro e nem boas obras para poder adquiri-la, para poder comprá-la. Ela é dada para os que não podem pagar por ela. Também essa graça, ou o evangelho da graça, não é oferecido aos que não têm dinheiro suficiente. Fica claro que a graça não é a complementação do que falta, mas ela é a oferta generosa de todo o custo da salvação, sem qualquer distinção entre as pessoas. Não é mais graça para uns e menos graça para outros. Não é mais graça para o pobre, menos graça para o rico. Não é mais graça para os homens e menos graça para as mulheres. Deus não faz distinção sobre aquele que ele elege, que ele escolhe para a sua salvação. Ninguém recebe mais do que o outro, porque todos recebem sem merecer da bondade de Deus que é oferecida em Cristo Jesus. Olha, Romanos, capítulo 3, do versículo 22 até um pouco mais adiante, deixa eu abrir aqui o texto para você poder acompanhar comigo a leitura. Romanos, capítulo 3, verso 22. Paulo diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Quem não crê não usufrui para aqueles que creem. Por quê? Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o que diz Paulo em Romanos 3, 22 e 23. É sobre todos, sem distinção, sobre se é mais novo, se é mais velho, se é homem, se é mulher, se é russo, se é americano, se é inglês, se é africano, se é alto, se é baixo, se é rico, se é pobre. Não tem distinção. Por que a graça ela não tem distinção? Porque todos os que a recebem são pecadores por natureza, carentes, necessitados da graça e da glória de Deus nas suas vidas. Jerry Bridges cita o exemplo do Grand Canyon. O Grand Canyon é um acidente geográfico com profundos abismos nos Estados Unidos. E ele diz o seguinte: quem vai no Grand Canyon, em alguns lugares, tem 14 quilômetros de largura entre um penhasco e outro penhasco. E ele diz o seguinte: quem salta a 10 metros e quem salta apenas a 2 metros vai cair do mesmo modo no buraco.
Então, se você vem correndo na beirada do penhasco e pula para tentar atravessar 14 quilômetros de largura, você pode pular 10 metros e vai cair no buraco. Você pode pular 2 metros e vai cair no buraco. Você pode pular 1 quilômetro e vai cair no buraco, porque você não tem capacidade, você não tem força para poder pular essa distância sozinho. É essa a questão relacionada à distância que existe entre nós e Deus por causa dos nossos pecados, que a Bíblia chama de morte. Independente de onde você estiver e o quanto você tentar fazer, jamais será suficiente para que você seja salvo. E a distância é imensa, não é só um pouquinho que falta, não é cair por pouco. O maior esforço, a maior expertise, a maior sabedoria, a maior esperteza não vai te levar à salvação pelos seus próprios esforços, porque não é possível. O nosso pecado, ele nos atingiu de tal maneira que nós não conseguimos alcançar a graça e a glória de Deus. Andando aqui mais um pouquinho, Deus salva da morte e o próprio Deus nos transporta para a vida. Deus não nos salva quando estamos no caminho da perdição. Deus nos salva enquanto já estamos perdidos. Deus não nos salva do perigo de cair no abismo. Deus nos salva do abismo de onde nós já caímos. Dois textos bíblicos deixam isso muito claro para nós. João, capítulo 5, versículo 24, que é um texto que vale a pena mostrar aqui no vídeo para você ver o que ele está querendo dizer. É o texto João, como eu disse, João, capítulo 5, versículo 24. Olha como é claro esse texto. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas olha a mudança do verbo do presente para o passado, mas passou da morte para a vida. Ele não diz passou do caminho da morte ou do caminho da perdição para a vida. Ele não diz cortou volta à morte, deu a volta na morte. Não, ele diz passou da morte, de dentro da morte, tirado da morte para a vida. Quando que isso acontece? Quando você ouve a palavra e crê na palavra, ou crê naquele que disse a palavra, que é Jesus. Então, quando você ouve a verdade do Evangelho e crê em Jesus Cristo, que é o Evangelho, então, neste momento, você tem a vida eterna, você passa a ter a vida eterna e você já é retirado da condenação do juízo eterno de Deus. Passou da morte para a vida. A condenação já fica no passado. Um outro texto muito claro a respeito disso é o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas, de dentro do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos salva já perdidos. Deus nos salva estando já mortos nos nossos pecados. Ele nos tira da já condenação para a completa e eterna salvação por meio de seu Filho Jesus Cristo. Por quê? Porque o texto da palavra de Deus nos diz que nós estamos perdidos. Segundo Paulo, em Romanos 3:23, que eu acabei de ler aqui, ninguém consegue atravessar sozinho por seus próprios esforços o grande abismo de pecado que existe entre nós e a vida eterna com Deus. Nós fomos destituídos, nós não alcançamos e nós carecemos da sua glória. Essas são três traduções possíveis de Romanos 3:23. Você encontra lá, todos pecaram e carecem da glória de Deus. É uma tradução. Uma outra tradução, todos pecaram e não alcançaram a glória
de Deus. E uma outra tradução diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A minha versão aqui, que é a versão revista e atualizada, Romanos 3, verso 23, ela traz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra que vai aparecer aí no seu vídeo, histerel, ela tem esses três sentidos: de perder a glória, você cair da glória, você não alcançar, você tentar e não conseguir pegar, não alcançar a glória, e você precisar, você carecer, você ser um mendigo da glória de Deus na sua vida. Por quê? Porque todos pecaram. Todos nós somos pecadores na presença do nosso Deus e Senhor. E a nossa salvação não está baseada nisso, nas nossas obras. Nós fomos destituídos, nós não alcançamos, nós carecemos da sua glória. Nós estamos, como vimos no estudo da semana passada, completamente falidos na presença de Deus. Nós não estamos em concordata, nós estamos falidos na presença de Deus. Nós não encontramos as pessoas se esforçando para alcançar a vida no céu, pois presumem que o que já fazem aqui na terra, Deus deverá aceitar como suficiente. As pessoas olham para o pecado e simplesmente acham que o abismo é estreito o suficiente para que o pulem sozinhas. Essa presunção da humanidade com respeito ao pecado e com respeito à salvação é pura ilusão, enganação de Satanás para as pessoas. Todos acham que seus esforços são moeda corrente para poder oferecer para Deus em pagamento pela sua salvação, suficiente para comprar uma casa, um apartamento no céu que Deus está oferecendo. Como aquele fariseu da parábola de Lucas 18, do verso 9 a 14, confiam na sua justiça própria e chegam diante de Deus e batem palma para Deus, dizendo: parabéns, Deus, porque o Senhor tem nas suas fileiras uma pessoa tão consagrada quanto eu. Eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não sou como esse publicano que está aí na porta da igreja, eu não adultero. E então eu mereço a salvação. É um privilégio para o Senhor ter a mim como membro da sua igreja. E a Bíblia diz que o fariseu voltou para casa sem o perdão de Deus, enquanto que o publicano estava lá atrás, batendo constantemente a mão no peito, de forma penitente, dizendo: seja propício a mim, pecador, faça uma propiciação por mim, pecador. E eles entraram no templo para orar. Se não foi às 9 da manhã, foi às 3 da tarde, que era a hora que o sacrifício era oferecido, para adorar a Deus. E o publicano então vê aquele sacrifício e diz: que esse sacrifício seja por mim, seja para mim, para perdoar o meu pecado, que não mereço estar aqui. Mas o fariseu não. Eu mereço estar aqui. Eu sou filho do universo. Não. Essa arrogância Deus não permite na sua presença. A nossa salvação nunca é baseada na nossa justiça própria ou na nossa própria bondade. Porque todos nós pecamos e nos desviamos pelo caminho, diz a palavra do nosso Deus. Continuando então mais um pouquinho. Nós muitas vezes queremos seguir o nosso próprio caminho, e o nosso próprio caminho se perde na montanha e na quantidade de opções que são oferecidas para nós. Qual caminho percorrer? Nós não sabemos. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 53, versículo 6, que nós nos desviamos pelo caminho. A essência do pecado é seguir o próprio caminho. Isaías 53, 6 diz que nós somos como ovelhas que se desviam, que se afastam, que se perdem pelo caminho.
Isso pode significar querer comprar a salvação por meio de obras de caridade ou ofertas na igreja, ou simplesmente roubar bancos para se viver bem. Ambos não pensaram em Deus, mas apenas em si mesmos. Num mundo governado por um Deus soberano, justo e santo, isso significa rebeldia e pecado. As pessoas não são pecadoras por causa de eventos ruins acontecidos em sua infância, mas porque já nasceram debaixo do pecado, com uma natureza humana corrompida e corrupta. Então, qual que é a grande questão? Eu peco porque eu sou pecador ou eu sou pecador porque eu peco? Houve um momento, então, que eu cometi o meu primeiro pecado, à semelhança de Adão, e aí então eu passei a ser pecador? A minha professora de segunda série, lá em 1978, eu tinha acabado de completar 8 anos de idade, então, numa aula de catequese, ia uma missionária católica lá na nossa escola, e ela falava de Jesus. Foi uma missionária católica que me mostrou pela primeira vez, e eu decorei com ela, João 3,16. E aí, quando ela saiu, a nossa professora comentou a palavra da catequista e ela disse: Eu acho que crianças não são pecadoras. Ah, até os 7 anos, toda criança é inocente. Aí foi a primeira vez que eu assustei com o pecado, porque tinha poucos meses que eu tinha completado 8 anos de idade. Então, quer dizer que no dia 22 de dezembro de 1977, eu nasci, eu acordei de manhã, na manhã do meu aniversário, pecador, porque até ontem, quando eu ainda tinha 7 anos, eu não era pecador? É claro que esse foi o comentário da nossa professora, dentre muitos comentários equivocados que as pessoas fazem a respeito da doutrina da palavra de Deus. Mas nós não nos tornamos pecadores porque aos 8 anos de idade nós deixamos de ser inocentes. Nós não nos tornamos pecadores porque falamos a nossa primeira mentira na escola ou em casa quando tínhamos 4, 5 anos de idade. Nós já nascemos pecadores. Davi diz isso com todas as letras no Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi não está dizendo que a relação sexual da mãe dele com o pai dele, que deu origem a ele, é que foi o pecado. Não, ele está dizendo que os seus pais pecadores lhe deram à luz um filho, um bebê pecador, desde o berço materno. Então, o que é ser um pecador segundo o Antigo Testamento? As pessoas estão dispostas a aceitar que não são perfeitas e que têm falhas e derrotas pelo caminho. Todavia, a Escritura afirma que ser pecador é mais que apenas aceitar deslizes momentâneos. Ser um pecador é ser um transgressor e iníquo. Iníquo é uma palavra que significa pensar diferente do outro. Levítico, capítulo 16, versículo 21. Eu vou ler esse texto porque não é uma citação comum que você ouve as pessoas fazendo por aí. Levítico, lá no Antigo Testamento, terceiro livro da Bíblia, capítulo 16, versículo 21. Acompanhe comigo a leitura. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, diz o verso 22, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. O que é isso aqui? Quando, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos dentro do tabernáculo, ele oferecia um sacrifício por ele mesmo como pecador, e depois ele oferecia 2 sacrifícios pelo pecado do povo. Um era o bode que morria, ele matava o bode, derramava o sangue dele sobre a tampa da arca da aliança, que era chamada de propiciatório. Então ele saía para fora,
colocava as suas mãos sobre a cabeça do outro bode, conforme está escrito aí no texto, e aí ele fazia uma oração de confissão de pecados, ele confessava todas as iniquidades, todas as transgressões, todos os pecados do povo de Israel daquele último ano. E diz o texto que ele, nessa oração, com imposição de mãos, ele colocava sobre o bode os pecados de Israel do ano inteiro. E aí levava o bode para o deserto e o soltava lá. Aquele bode é chamado de bode expiatório. Ele levava sobre si a confissão de todos os pecados de Israel de um ano inteiro. E o que acontecia com esse bode? Ele era solto no deserto. O que você acha que acontecia com ele? Ele ia morrer de sede, de fome, uma hora ou outra. Depois de um tempo, os israelitas passaram a levar esses bodes para uma montanha ou uma penha e atirava esse bode lá de cima para que ele já morresse imediatamente com a queda. Mas o mandamento das Escrituras é que eles deveriam levar para o deserto e soltar o bode no deserto para morrer de fome. O que isso quer dizer? Que nossos pecados são iniquidades, são diferenças de pensamento com Deus. Deus pensa de uma forma e nós pensamos de outra forma, contrária e avessa e em inimizade e rebeldia contra Deus. Pecado, segundo a Escritura, ser pecador é não ter prazer na palavra de Deus, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 9 e 10. Acompanhe comigo a leitura, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 9 e versículo 10. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então Deus os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus e nas mãos do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. Ser pecador é abandonar a palavra e a obediência à palavra do Senhor. Todas as vezes que nós deixamos de observar a palavra do Senhor, nós estamos pecando e colocando à luz do sol a nossa natureza humana pecaminosa. Ser pecador é ser rebelde. 1 Reis, capítulo 13, versículo 21. Acompanha comigo a leitura. 1 Reis, capítulo 13, versículo 21. É um texto da história de Saul. Então diz: e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento do que o Senhor teu Deus te mandara, voltaste, comeste pão e bebeste água, e então morrerás. Isso é aquela história do profeta velho e o profeta novo, que o profeta velho mentiu dizendo que Deus tinha falado para ele voltar e comer, ele voltou e comer, e Deus usou o mesmo profeta que mentiu para falar a verdade, e aconteceu como Deus havia dito. Não obedecer e não seguir os mandamentos de Deus é ser rebelde, ainda que você seja enganado ao fazê-lo. Zacarias, capítulo 3, versículo 1 a 4, diz que ser pecador é ter um coração corrupto, que se vende por preço. E aqui no nosso PowerPoint ficou um pouco sumido, mas a Bíblia diz que ser pecador é sermos culpados e corrompidos moralmente. Romanos capítulo 4, versículo 5. Romanos capítulo 10, versículo 20. Então entenda essas colocações, esses textos são suficientes para mostrar que a definição de pecado de Deus é mais profunda e bem mais séria que a da maioria das pessoas. O pecado é rebeldia contra o Criador soberano, o Rei que é juiz do universo.
O pecado resiste à prerrogativa divina de exigir obediência dos seus súditos. Rejeita a lei divina, justa, santa e boa, trocando-a pela sua própria vontade ou pela vontade própria. O pecado não é apenas ato, mas também atitude que ignora a Deus e a sua lei. Ainda mais, o pecado é um estado do coração, uma condição do nosso ser interior de corrupção, vileza e sujeira moral na presença de Deus. Por sermos pecadores, somos culpados e somos corrompidos. A sujeira da roupa do sacerdote Josué, lá de Zacarias, capítulo 3, fala da corrupção que acompanha a culpa, porque somos culpados, nossos atos são corrompidos. E corrupção quer dizer poluição, sujeira, vileza. Estamos sujos pelo pecado, como quem traja roupas muito sujas ou imundas. Por sermos culpados e corrompidos, nós precisamos de perdão e de purificação. 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O publicano da parábola não pediu que Deus compensasse suas faltas, mas que Deus tivesse misericórdia dele, que era pecador, Lucas 18. Nós precisamos da graça divina para perdoar nossa culpa e purificar a nossa poluição, que é a nossa corrupção. A graça provê a satisfação da justiça divina pelo cancelamento de uma dívida que nós não podemos pagar. A graça descrita nas Escrituras pressupõe a queda, a sua culpa e a completa corrupção. Os homens que são salvos por meio da graça são homens caídos, indignos, suscetíveis à ira eterna de Deus. Diante da graça, não somos apenas não merecedores, mas somos maus merecedores, pois não só não merecemos a graça, mas o que merecemos mesmo é a condenação do inferno, que Deus não nos deu por amor a Cristo. Que resposta você pode dar à graça de Deus? Responder à graça como se ela fosse apenas um complemento ao que falta de nossas boas obras para alcançarmos o céu é uma resposta equivocada a Deus. Ela não é só o que falta, ela é tudo. Ela é tudo o de que nós precisamos. Mas a maioria das pessoas entende e vive a sua vida cristã, e aqui não estou falando de gente que não frequenta a igreja, mas de gente que frequenta a igreja, vive dessa forma, achando que a graça é apenas um complemento que Deus vai dar para que tudo fique bem no final. O resto é nossa parte. Mas essas pessoas ficam tentando garantir a sua salvação por meio das suas obras o tempo inteiro. Quem precisa da graça? Todos nós precisamos dela. Desde o mais fraco até o cristão mais ativista e atento, e maduro e perseverante na sua fé. Nenhuma boa obra tem qualquer valor na presença de Deus para a nossa justificação, para a nossa salvação. Ainda que Deus prometeu nos abençoar pelas nossas boas obras, não são elas que nos salvam, é sempre a graça de Deus. Nenhuma boa obra tem valor. Nem os nossos méritos e nem os nossos deméritos determinam a atuação da graça divina em nossas vidas, porque ela não é um suplemento para os nossos méritos, as boas obras, e nem um complemento para os nossos desmerecimentos, as nossas obras más. Ela nos considera totalmente sem méritos e completamente incapazes de fazer algo que possa obter a salvação e qualquer bênção da parte de Deus. A graça deixaria de ser a graça se Deus fosse obrigado a nos concedê-la, diante de qualquer mérito humano. Deus não é obrigado a te dar graça e a te perdoar porque você fez uma boa ação. Ele o fez de graça e graciosamente porque escolheu deliberadamente te amar. Receber o que se merece é justiça e não graça. Graça é receber o que não merece. As bênçãos de Deus são graça que nós não merecemos.
Ela não é dada por mérito e nem retirada em função do demérito, porque o Salmo 103, versículo 10, diz que Deus não nos trata conforme as nossas iniquidades. Ele nos trata conforme a sua bondade. A medida da graça é unicamente a infinita bondade, a rica misericórdia, o intenso amor e o soberano propósito divino. João capítulo 3, versículo 16, Efésios capítulo 2, versículo 4 até o versículo 8. Por isso, de todos os ângulos, a graça sempre será sempre graça e sempre será maravilhosa graça. Aquela que superabundou onde o pecado foi abundante. Aquela que foi intensa e imensa a nosso favor. Abraham Butch afirmou: as tentativas de completar o que foi iniciado pela graça revelam nosso orgulho e ofendem ao Senhor, mas não podem promover o nosso benefício espiritual. Deixa eu fazer duas aplicações para terminarmos esse estudo de hoje. Quem precisa da graça? Todos nós precisamos da graça. Então, conhecer corretamente a doutrina da graça é muito útil para se usufruir de seus benefícios espirituais. Entender a graça te ajuda a viver debaixo dela. Em segundo lugar, Deus não se baseia em nós para aplicar a sua graça, mas somente em si mesmo. Diante dessa graça maravilhosa, como que você responde? Você precisa dessa graça? Você tem buscado de Deus esse favor para a sua vida? Se não tem feito, vamos fazer isso agora? Vamos orar? Deus querido, Deus amado, Pai eterno, Senhor bondoso, ouve a nossa oração, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, ilumina a nossa mente para entendermos o que é a graça e o que é o perdão. Para que dessa forma não sejamos nem soberbos, nem arrogantes, nem vaidosos, mas humildes na tua presença para estender as mãos e receber o presente gratuito e gracioso que é o perdão dos nossos pecados por meio de Jesus. Visita-nos. Visita cada um que está assistindo essa meditação, essa palavra. Visita aqueles que depois, fortuitamente ou conduzidos pelo Senhor, clicarem nesse link e começarem a assistir e de repente toma o Senhor Deus para que possam ouvir, entender e se decidir por nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos o descanso dessa noite, do trabalho. Cuida, Senhor Deus, da nossa saúde. Protege-nos, Senhor Deus, de todos os riscos que corremos o tempo todo. Que a tua graça, que nós não merecemos, seja estendida sobre as nossas vidas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te agradecer imensamente por me acompanhar nesse estudo. Vários irmãos estão aqui no nosso chat. Depois, se você assistir depois essa meditação, deixe um comentário. Se precisar de conversar com alguém, estamos à disposição. Entre em contato. Nós entramos em contato com você a partir do que você deixar como guia para nós te acharmos depois. Então eu quero desejar uma boa noite graciosa para Ellen, para Ana Lúcia, para Glaibert Jardim, para Maria de Lourdes, para Ivani, para o Ricardo Saraiva, para a Thelma. Deixa eu só ver se tem mais alguém que entrou aqui depois. Para todos vocês, para os que estão lá em cima, a Irene, Brandina, a Edneia, a Cleisia, o Chico Bala, o Odracir, que Deus os abençoe graciosamente, que a palavra dessa noite seja riqueza espiritual para a sua vida. E nos vemos logo mais na igreja, nos estudos bíblicos, nesses encontros de quarta-feira à noite. Deus te dê paz. Eu oro assim, em nome de Jesus, pela sua vida. Até mais, meu querido irmão. Até mais, querida irmã.